Ela fica em choque ao descobrir quanto o homem mais poderoso do país pagou por um jantar com ela. E o motivo que ele revelou a seguir a deixou sem ar. A chuva batia forte nas janelas do edifício comercial na Vila Madalena, onde Marina Santos digitava freneticamente em seu laptop desgastado. As luzes fluorescentes do pequeno escritório do portal São Paulo Real piscavam ocasionalmente, lembrando-a de que estava trabalhando até tarde novamente. Aos 28 anos, Marina havia dedicado sua vida ao jornalismo investigativo, mesmo que isso significasse viver com um salário que mal cobria o aluguel de seu apartamento de um quarto no Bexiga. "Marina, você precisa ver isso!" gritou Carla, sua melhor amiga e colega de trabalho, correndo até sua mesa com o celular na mão. "Olha só o que aconteceu no leilão beneficente da Fundação Esperança ontem à noite." Marina levantou os olhos cansados da tela. Havia passado as últimas 5 horas pesquisando sobre irregularidades em licitações públicas, uma matéria que poderia render uma boa repercussão para o portal. "Carla, são quase 23. Pode esperar até amanhã?" suspirou, passando a mão pelos cabelos castanhos desarrumados. "Não pode não, você não vai acreditar." Carla se sentou na beirada da mesa, seus olhos brilhando de excitação. "Lembra que você se inscreveu naquele leilão beneficente há 3 meses? Aquele que a assessoria de imprensa da Fundação te convidou para participar?" Marina franziu a testa, tentando se lembrar. "Ah, sim. Era para arrecadar fundos para o hospital infantil. Mas eu nem fui ao evento. Estava cobrindo aquela manifestação no centro." "Pois é, você não foi, mas seu nome estava lá. E adivinha quanto alguém pagou por um jantar com você?" "Carla, pelo amor de Deus, quanto?" R$500 mil, Marina, 500 mil! O laptop quase escorregou das pernas de Marina. Ela piscou várias vezes, certa de que havia entendido errado. "Como assim 500 mil? Isso é impossível. Quem pagaria essa quantia absurda por um jantar comigo? Eu sou apenas uma jornalista desconhecida." Carla virou a tela do celular para Marina, mostrando a manchete que estava estampada em todos os sites de notícias da cidade. "Eduardo Mendes paga 500 mil reais por jantar com jornalista desconhecida." O sangue de Marina gelou. Eduardo Mendes. Todo brasileiro conhecia esse nome. Aos 35 anos, ele era o homem mais poderoso do país, herdeiro de um império empresarial que incluía desde construtoras até redes de televisão. Suas decisões movimentavam a bolsa de valores e sua vida pessoal era acompanhada obsessivamente pela mídia nacional. "Isso tem que ser um erro", murmurou Marina lendo a matéria. "Por que ele faria isso?" "Ninguém sabe. Segundo as reportagens, ele chegou no final do leilão, quando estavam anunciando o último lote, que era o jantar com você. Aparentemente, ele fez um lance tão alto que ninguém mais ousou competir." Marina se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro no pequeno escritório. A realidade da situação começava a se formar em sua mente. Eduardo Mendes havia literalmente comprado um jantar com ela por R$500 mil. O que isso significava? O que ele queria dela? "Carla, isso não faz sentido. Eu nunca nem estive na mesma sala que esse homem. Por que ele faria algo assim? Talvez ele tenha lido suas matérias? Você tem escrito algumas coisas bem contundentes sobre a elite empresarial brasileira." Marina parou de andar. Suas reportagens. Nos últimos meses, ela havia publicado uma série de investigações sobre sonegação fiscal e esquemas de corrupção envolvendo grandes empresários. Algumas das empresas mencionadas tinham conexões distantes com o Império Mendes, embora ela nunca tivesse encontrado evidências diretas de irregularidades em suas companhias. "Você acha que isso é algum tipo de intimidação?" perguntou Marina, sentindo um frio na barriga. "Ou talvez ele esteja genuinamente interessado em você", sugeriu Carla com um sorriso malicioso. "Marina, o homem é solteiro, bilionário e, pelos padrões da revista Época, bastante atraente." "Carla!" Marina a repreendeu, mas não pôde evitar corar levemente. O telefone de Marina tocou, interrompendo seus pensamentos. O número era desconhecido. "Alô? Senhorita Santos? Aqui é Ricardo Paiva, assistente pessoal do Sr. Eduardo Mendes. O senhor gostaria de marcar o jantar que foi arrematado ontem à noite. Seria possível conversarmos sobre a agenda?" Marina sentiu suas pernas ficarem bambas.
Carla a observava com os olhos arregalados, tentando escutar a conversa. Bem, isso foi um mal-entendido. Eu nem estava presente no leilão. O Sr. Mendes está ciente disso, senhorita Santos. Ele gostaria muito de conhecê-la pessoalmente. Que tal amanhã à noite, às 20 horas, no restaurante Fasano? Marina engoliu em seco. O Fasano era um dos restaurantes mais elegantes e caros de São Paulo, frequentado pela alta sociedade paulistana. Senhor Paiva, com todo respeito, eu acho que houve um equívoco. Senhorita Santos, a voz do assistente se tornou mais firme. O senhor. Mendes raramente aceita um não como resposta. Ele fez uma contribuição significativa para uma causa importante, e tudo o que ele pede em troca é 1 hora de seu tempo. Acredito que seja um pedido bastante razoável. Marina olhou para Carla, que gesticulava freneticamente, claramente dividida entre a excitação e a preocupação. Está bem, disse Marina finalmente. Amanhã às 20 horas. Perfeito. Um carro será enviado para buscá-la. Precisarei de seu endereço. Depois de fornecer as informações e desligar, Marina se jogou em sua cadeira, sentindo-se completamente sobrecarregada. Marina, você tem noção do que acabou de aceitar? Perguntou Carla, sentando-se ao seu lado. Um jantar. É só um jantar, Carla. Mas mesmo enquanto dizia isso, Marina sabia que nada em sua vida seria simples depois daquela noite. Marina acordou no dia seguinte com a sensação de que tudo havia sido um sonho muito estranho. Mas os 15 telefonemas perdidos de jornalistas de diferentes veículos e as mensagens no WhatsApp de números desconhecidos confirmavam que a notícia sobre o leilão era bem real. Meu Deus, Marina! Você virou celebridade da noite para o dia! Disse Carla, chegando ao apartamento de Marina às 10 horas da manhã com 2 xícaras de café e uma pilha de jornais. Olha só isso! Marina pegou o jornal Folha de São Paulo. Sua foto estava na primeira página do caderno de economia, ao lado de uma imagem de Eduardo Mendes. A manchete dizia: "O mistério por trás dos 500 mil. Como eles conseguiram minha foto?" murmurou Marina, reconhecendo a imagem de sua formatura em jornalismo. Provavelmente vasculharam suas redes sociais. Marina, você precisa se preparar para hoje à noite. Não pode ir de qualquer jeito encontrar o homem mais poderoso do Brasil. Marina olhou para seu guarda-roupa modesto. Suas roupas mais elegantes eram 2 saias sociais, que usava para entrevistas importantes, e uma blusa preta que havia comprado em promoção. Carla, eu não tenho nada apropriado para um jantar no Fasano. Meu orçamento não inclui vestidos de grife. Eu já pensei nisso, disse Carla com um sorriso misterioso. Minha prima trabalha em uma boutique nos Jardins. Ela pode nos emprestar algo adequado. 2 horas depois, Marina se encontrava em uma boutique elegante na rua Oscar Freire, sendo assessorada por Fernanda, a prima de Carla, que parecia genuinamente empolgada com a situação. Marina, você tem um corpo perfeito para este vestido, disse Fernanda, mostrando um vestido azul marinho de corte clássico. É elegante sem ser extravagante, sofisticado, mas não intimidador. Marina se olhou no espelho. O vestido realmente a favorecia, realçando suas curvas naturais sem ser vulgar. Era claramente caro, o tipo de peça que custaria 3 meses de seu salário. Fernanda, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Considere um empréstimo entre amigas. Além disso, estou curiosa para saber como vai ser esse jantar. Enquanto voltavam para casa no metrô, Marina havia insistido em não pegar um táxi para economizar. Carla não conseguia parar de falar. Marina, você tem que pensar estrategicamente sobre essa noite. Eduardo Mendes não é um homem comum. Ele pode estar testando você, ou pode estar genuinamente interessado. De qualquer forma, você precisa estar preparada. Preparada para o quê, Carla? Eu nem sei por que ele quer jantar comigo. É exatamente isso que você precisa descobrir. Mas, Marina, seja sincera comigo. Você já viu fotos dele, certo? O homem é objetivamente atraente. Marina havia sim pesquisado sobre Eduardo Mendes na internet naquela manhã. Alto, cabelos escuros com alguns fios grisalhos prematuros, olhos penetrantes e um sorriso que aparecia ocasionalmente nas raras entrevistas que concedia. Sua presença era imponente mesmo através das fotografias. A aparência dele não é relevante, Carla. O que me preocupa são as intenções. E se as intenções forem românticas? Marina parou de andar. Carla,
Homens como Eduardo Mendes não se interessam por mulheres como eu. Eles namoram modelos, atrizes, herdeiras. Não jornalistas que moram em apartamentos de 40 metros quadrados no Bexiga. Marina Santos, disse Carla, segurando os ombros da amiga. Você é inteligente, bonita, independente e tem uma personalidade incrível. Qualquer homem seria sortudo em ter sua atenção. Às 19 horas, Marina estava pronta. O vestido azul marinho combinava perfeitamente com seu escarpão preto emprestado de Carla, e ela havia feito uma maquiagem discreta, mas elegante. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, mostrando o colar simples de pérolas que havia sido de sua avó. O interfone tocou pontualmente às 19h30. Senhorita Santos, sou Carlos, motorista do Sr. Mendes. Estou aqui para buscá-la. Marina desceu e se deparou com um BMW preto com vidros escuros. Carlos, um homem de meia-idade com uma postura respeitosa, abriu a porta traseira para ela. O Sr. Mendes chegou ao restaurante há alguns minutos, senhorita Santos. Ele a aguarda. Durante o trajeto pelas ruas de São Paulo, Marina observou a cidade pela janela. As luzes dos prédios comerciais se misturavam com o movimento intenso da Avenida Paulista. Ela se perguntava como seria a vida de Eduardo Mendes, sempre circulando naquele mundo de luxo e poder. 20 minutos depois, o carro parava em frente ao Fasano. Marina havia passado em frente ao restaurante várias vezes, mas nunca havia entrado. O maitre a recebeu com uma cortesia exagerada. Senhorita Santos, é um prazer recebê-la. O Sr. Mendes a aguarda na mesa reservada. Marina seguiu o maitre através do restaurante elegantemente decorado, passando por mesas ocupadas por pessoas claramente pertencentes à elite paulistana. Conversas discretas em italiano e francês se misturavam com o som suave de piano ao vivo. E então ela ouviu. Eduardo Mendes estava sentado em uma mesa reservada no fundo do restaurante, com uma vista privilegiada de todo o ambiente. Quando ele a viu se aproximando, levantou-se elegantemente. Era ainda mais imponente pessoalmente. Alto, com cerca de 1,85 m, ombros largos sob um terno impecavelmente cortado. Seus olhos escuros a observaram intensamente enquanto ela se aproximava. Senhorita Santos, disse ele, estendendo a mão para cumprimentá-la. Sua voz era grave, com um sotaque paulistano refinado. É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Marina apertou sua mão, sentindo a firmeza do aperto e a confiança em seus gestos. Sr. Mendes, obrigada pelo convite, embora eu ainda esteja tentando entender por que o senhor... Por favor, se sente. Ele interrompeu gentilmente, afastando a cadeira para ela. Tenho certeza de que tem muitas perguntas, e eu pretendo responder a todas elas. Quando Marina se sentou, percebeu que Eduardo havia escolhido um vinho tinto que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Ele serviu uma taça para ela com movimentos precisos e elegantes. Primeiro, gostaria de explicar sobre ontem à noite, disse Eduardo, sentando-se e olhando diretamente em seus olhos. Eu li suas reportagens, senhorita Santos. Todas elas. Marina sentiu seu coração acelerar. Minhas reportagens? Especialmente a série sobre transparência corporativa que você publicou no mês passado. É um trabalho impressionante. Jornalismo de verdade que raramente vemos hoje em dia. Marina ficou surpresa. Ela havia assumido que Eduardo a considerava uma ameaça, mas o tom em sua voz sugeria admiração genuína. Sr. Mendes, com todo o respeito, R$500 mil é muito dinheiro para demonstrar apreço por algumas reportagens. Eduardo sorriu pela primeira vez, e Marina sentiu seu estômago dar uma pequena cambalhota. O sorriso transformava completamente seu rosto, tornando-o menos intimidador e surpreendentemente charmoso. Senhorita Santos, posso chamá-la de Marina? Ela assentiu. Marina, você tem ideia do quanto eu faturei ontem? Marina balançou a cabeça negativamente. R$12 milhões. Então, R$500 mil para conhecer a jornalista que tem coragem de questionar o sistema onde eu prospero. Digamos que foi um investimento interessante. Marina tomou um gole do vinho, tentando processar as palavras de Eduardo. A honestidade dele a havia pego desprevenida. Ela esperava evasivas ou jogos de poder, não essa franqueza desconcertante. Um investimento? Repetiu ela, inclinando-se ligeiramente para a frente. Em que exatamente? Eduardo estudou o rosto dela por um momento antes de responder.
O garçom se aproximou discretamente para anotar os pedidos, mas Eduardo dispensou-o com um gesto sutil da mão. Marina, posso ser direto com você? Ela assentiu. Eu vivo em uma bolha, cercado por pessoas que concordam com tudo o que eu digo, que me dizem apenas o que acham que quero ouvir. Quando li suas reportagens, especialmente aquela sobre os contratos superfaturados na construção do hospital municipal, percebi que você não tem medo de incomodar pessoas poderosas. Essa reportagem quase me custou o emprego, admitiu Marina. 3 empresários ameaçaram processar o portal. E mesmo assim você continuou investigando. Eduardo se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com algo que parecia admiração. Você tem uma coragem que raramente encontro no meu mundo. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. A intensidade do olhar dele era perturbadora e atrativa ao mesmo tempo. Sr. Mendes, Eduardo, por favor. Eduardo, ela corrigiu. Eu ainda não entendo. Por que pagar tanto dinheiro para conhecer alguém que critica o sistema do qual você faz parte? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, girando a taça de vinho entre os dedos. Quando voltou a falar, sua voz tinha um tom mais baixo, mais íntimo. Porque estou cansado, Marina. Cansado de viver em um mundo onde todos querem algo de mim. Dinheiro, influência, conexões. Quando leio seus artigos, vejo alguém que luta por princípios, não por benefícios pessoais. Você não me conhece o suficiente para ter certeza disso. Verdade. É por isso que estamos aqui. Eduardo fez um sinal para o garçom que se aproximou imediatamente. Que tal pedirmos o jantar? Eu recomendo o risoto de camarão. Durante o jantar, a conversa fluiu de forma surpreendentemente natural. Eduardo perguntou sobre a infância de Marina no interior de São Paulo, sobre sua decisão de se mudar para a capital para estudar jornalismo, sobre os desafios de trabalhar em um veículo pequeno com recursos limitados. Meu pai achava que eu estava louca, contou Marina, cortando delicadamente o peixe que havia pedido. Ele dizia: Marina, você vai morrer de fome sendo jornalista. E olha só, ele não estava completamente errado. Eduardo riu, um som genuíno que fez várias pessoas nas mesas próximas olharem discretamente em sua direção. E você, Eduardo? Como é carregar o peso de um império nas costas desde os 25 anos? Marina perguntou, surpreendendo-se com sua própria ousadia. O sorriso de Eduardo desapareceu por um momento. Pesado, muito mais pesado do que eu imaginava quando meu pai morreu e deixou tudo para mim. Às vezes me pergunto como seria minha vida se eu tivesse tido a liberdade de escolher meu próprio caminho. E qual teria sido sua escolha? Acredite ou não, eu queria ser professor de história. Eduardo pareceu genuinamente nostálgico. Adorava estudar sobre as grandes civilizações, entender como as sociedades se desenvolveram. Ironicamente, agora eu ajudo a moldar a sociedade brasileira, mas de uma forma completamente diferente. Marina o observou enquanto ele falava. Por alguns instantes, ela conseguiu ver além da fachada do magnata poderoso. Havia um homem ali que carregava o peso de expectativas enormes, que talvez fosse mais solitário do que aparentava. Por que está me contando isso? Perguntou ela suavemente. Eduardo a encarou diretamente. Porque você é a primeira pessoa em anos que me faz uma pergunta sincera sobre minha vida, não sobre meus negócios. O momento foi interrompido pela chegada de um homem elegante na casa dos 40 anos, que se aproximou da mesa com um sorriso forçado. Eduardo, que surpresa encontrá-lo aqui. O homem olhou discretamente para Marina, claramente curioso sobre quem ela era. Henrique, Eduardo respondeu com uma educação fria. Marina, este é Henrique Caldas, presidente da Câmara de Comércio de São Paulo. Henrique, Marina Santos, jornalista. Marina percebeu a mudança imediata na postura de Eduardo. Ele havia se tornado formal, distante, protetor. Ah, a famosa jornalista do leilão, disse Henrique com um sorriso que não chegou aos olhos. Que reportagem interessante você escreveu sobre as licitações públicas no mês passado. Muito reveladora. Obrigada, respondeu Marina, mantendo o tom neutro, embora soubesse que o comentário não era um elogio. Bem, não quero atrapalhar o jantar de vocês, disse Henrique, mas permaneceu parado ao lado da mesa. Eduardo, precisamos conversar sobre aquele projeto em Santos. Talvez possamos marcar um almoço na próxima semana?
Minha secretária entrará em contato, respondeu Eduardo secamente. Depois que Henrique se afastou, Eduardo se voltou para Marina com uma expressão preocupada. Marina, preciso te avisar sobre algo. Nossa presença aqui hoje à noite vai gerar comentários, especulações. Pessoas como Henrique vão tentar descobrir tudo sobre você, sobre suas reportagens, sobre qualquer possível conexão comigo. Você está dizendo que eu estou em perigo? Perguntou Marina, sentindo um frio no estômago. Não em perigo físico, mas seu trabalho pode ser questionado, sua credibilidade atacada. Algumas pessoas vão assumir que você está sendo comprada ou influenciada. Marina colocou o garfo no prato, subitamente perdendo o apetite. Eu não pensei nisso. Eu pensei. E me sinto responsável. Eduardo se inclinou para a frente, sua voz se tornando mais urgente. Marina, se isso causar problemas para você, eu posso... Não, ela o interrompeu. Não vou deixar que especulações controlem minha vida. Eu não fiz nada errado ao aceitar este jantar. Eduardo sorriu novamente, mas desta vez com uma admiração ainda maior. Essa é exatamente a reação que eu esperava de você. Que curiosas. O jantar estava chegando ao fim, quando Eduardo chamou discretamente a atenção do garçom para a conta. Marina tentou protestar, mas ele a silenciou com um olhar divertido. Marina, eu paguei 500 mil reais por este jantar. Não vou deixar você dividir a conta. Isso é surreal, murmurou ela, balançando a cabeça. Há 24 horas, eu estava preocupada se conseguiria pagar a conta de luz no final do mês. E agora? Agora estou jantando com o homem mais rico do Brasil e me perguntando se estou sonhando. Eduardo se levantou e ofereceu o braço para ela. Que tal descobrirmos se é um sonho? Gostaria de caminhar um pouco antes de eu levá-la para casa? Marina hesitou. A noite estava agradável e a ideia de prolongar aquele encontro surreal era tentadora. Tudo bem, mas não muito longe. Preciso trabalhar amanhã cedo. Eles saíram do restaurante e começaram a caminhar pela rua Oscar Freire. Mesmo às 22h30, a movimentada rua comercial ainda tinha algumas pessoas circulando. Eduardo ofereceu o blazer para Marina, quando percebeu que ela estava com frio. Você sempre trabalha até tarde? Perguntou ele enquanto caminhavam. Quase sempre. Jornalismo investigativo exige muito tempo de pesquisa. E você? Imagino que administrar um império empresarial não deixe muito tempo livre. Praticamente nenhum. Minha agenda é controlada minuto a minuto. Eduardo parou de caminhar e olhou para ela. Esta foi a primeira noite em meses que eu simplesmente existi, sem pensar em estratégias, fusões, aquisições. Eles haviam parado em frente a uma pequena praça. A iluminação suave das árvores criava uma atmosfera quase romântica no meio do caos urbano paulistano. Eduardo, Marina disse suavemente, porque tenho a impressão de que você não me trouxe aqui apenas por admirar meu trabalho jornalístico. Ele se voltou para encará-la completamente. Porque você é muito perceptiva. Então me diga a verdade. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse travando uma batalha interna. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma vulnerabilidade que Marina não havia visto antes. Marina, desde que vi sua foto no material da Fundação há 3 meses, eu não consegui parar de pensar em você. Li todas as suas reportagens, pesquisei sobre sua vida, seu trabalho. Quando soube do leilão, foi a desculpa perfeita para conhecê-la. Marina sentiu o coração acelerar. Você me stalkeou? Em termos corporativos, eu diria que fiz uma pesquisa de mercado, disse ele com um meio sorriso. Mas sim, basicamente isso. Isso é perturbador e lisonjeiro ao mesmo tempo. Marina, eu sei que somos de mundos completamente diferentes. Sei que você tem todas as razões para desconfiar de mim. Mas ele se aproximou um passo. Eu gostaria muito de conhecê-la melhor. Eduardo, isso é complicado. Muito complicado. Por quê? Porque você é Eduardo Mendes. Suas decisões afetam a vida de milhões de pessoas. Eu sou jornalista. Meu trabalho é questionar pessoas como você. E se eu disser que isso me atrai ainda mais? Marina o encarou, tentando decifrar se ele estava sendo sincero. A intensidade em seus olhos era inegável, mas a situação toda parecia irreal demais para ser verdade. Eduardo, eu preciso pensar. Isso tudo é muito rápido demais, ele completou. Eu entendo.
Mas Marina, posso te fazer um pedido? Depende do pedido. Me dê uma chance de provar que sou mais do que apenas um nome nos jornais econômicos. Me dê a chance de mostrar que posso ser apenas Eduardo, não o magnata, não o CEO, apenas um homem interessado em uma mulher extraordinária. Antes que Marina pudesse responder, Eduardo se aproximou lentamente, dando a ela tempo suficiente para se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se o mundo ao redor desaparecesse por um momento. O beijo foi suave, questionador, respeitoso. Marina sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, uma atração que ela não havia esperado sentir. Quando se separaram, ambos estavam respirando um pouco mais rápido. Isso definitivamente complica as coisas, murmurou Marina. Ou simplifica, respondeu Eduardo, sorrindo. O celular de Marina tocou, interrompendo o momento. Era Carla. Desculpe, é melhor eu atender. Carla? Marina afastou-se alguns passos. Marina, onde você está? Acabaram de ligar para o portal perguntando sobre você e Eduardo Mendes. Parece que alguém postou uma foto de vocês no Instagram. Marina olhou ao redor e percebeu algumas pessoas com celulares. Uma delas, uma mulher jovem, estava claramente fotografando ela e Eduardo. Carla, preciso ir. Converso com você amanhã. Marina desligou e voltou para junto de Eduardo, que havia percebido a movimentação. Problemas? Perguntou ele. Estamos sendo fotografados. Isso vai estar nos sites de fofoca amanhã cedo. Eduardo suspirou. Marina, sinto muito. Eu deveria ter pensado melhor sobre o local. Não é sua culpa. Eu sabia que isso poderia acontecer. Marina olhou para ele, sentindo uma mistura de pânico e determinação. Eduardo, eu preciso ir para casa. Preciso pensar sobre tudo isso. Claro, vou pedir para Carlos nos buscar. Durante o trajeto até o apartamento de Marina no Bexiga, eles ficaram em silêncio. Marina observava as ruas passarem pela janela, tentando processar tudo o que havia acontecido naquela noite. O beijo ainda queimava em seus lábios, e ela não conseguia parar de pensar na vulnerabilidade que havia visto nos olhos de Eduardo. Quando o carro parou em frente ao seu prédio simples, Eduardo desceu para abrir a porta para ela. Marina, disse ele segurando suavemente a mão dela, eu sei que pedi muito de você hoje à noite, mas espero que considere me dar uma chance. Eduardo, Ela hesitou. Eu vou pensar. Prometo. É tudo o que posso pedir. Ele beijou delicadamente a mão dela. Boa noite, Marina. Marina subiu para seu apartamento com as pernas trêmulas. Quando chegou em casa, Carla já estava lá, esperando com uma garrafa de vinho e uma expressão ansiosa. Conta tudo. E quero dizer tudo. Marina se jogou no sofá e contou sobre a noite inteira. As confissões de Eduardo, o beijo, a química inegável entre eles, mas também suas preocupações sobre as implicações de se envolver com alguém como ele. Marina, disse Carla depois de ouvir tudo, você está apaixonada. Carla, isso é ridículo. Mal conheço o homem. Às vezes a química é imediata e, pelo que você me contou, vocês tiveram uma conexão real. Marina pegou o celular e viu que já tinha dezenas de notificações. Nos sites de entretenimento, fotos dela e Eduardo na praça estavam sendo compartilhadas com títulos como O Romance Milionário e Cinderela Paulistana. Carla, olha só isso, disse Marina mostrando o celular. Minha vida virou num circo em uma noite. E agora, o que você vai fazer? Marina olhou pela janela do apartamento, vendo as luzes da cidade que nunca dormia. Lá fora estava o mundo de Eduardo. Poder, luxo, responsabilidades enormes. Aqui dentro estava sua vida simples, mas honesta. Não sei, Carla. Sinceramente, não sei. Marina acordou às 6 da manhã com o celular tocando incessantemente. Eram ligações de números desconhecidos, mensagens no WhatsApp e notificações intermináveis das redes sociais. Carla havia dormido no sofá e também foi despertada pelo barulho. Marina, seu telefone não para de tocar há 1 hora, murmurou Carla, esfregando os olhos. Marina checou as notícias online e sentiu o estômago afundar. Sua foto estava na capa dos principais sites de entretenimento do país. Jornalista desconhecida conquista. O coração do bilionário mais cobiçado do Brasil era a manchete do UOL. O Ego, do Globo, havia publicado Cinderela Moderna, a mulher que fez Eduardo Mendes gastar 500 mil reais em um jantar.
Isso é um pesadelo, murmurou Marina, passando as mãos pelos cabelos desarrumados. O telefone fixo do apartamento tocou. Marina hesitou antes de atender. Marina, aqui é Roberto, do portal. Você precisa vir aqui agora. Temos uma situação. Roberto Silva era o editor-chefe do São Paulo Real e raramente demonstrava nervosismo. Se ele estava preocupado, a situação era séria. Que tipo de situação, Roberto? O tipo que pode acabar com sua carreira se não for bem administrado. Venha agora. 1 hora depois, Marina chegou ao escritório do portal e encontrou Roberto andando nervosamente de um lado para o outro. Carla havia insistido em acompanhá-la para dar apoio moral. Marina, senta aí, disse Roberto, apontando para a cadeira em frente à sua mesa bagunçada. Preciso ser direto com você. Recebi 3 ligações esta manhã questionando sua integridade jornalística. Como assim? A primeira foi de um advogado representando a construtora Andrade, aquela que você investigou no mês passado. Eles estão insinuando que seu envolvimento com Eduardo Mendes compromete sua imparcialidade, já que as empresas Mendes têm contratos com a prefeitura. Marina sentiu o sangue gelar. Roberto, eu não tenho nenhum envolvimento com Eduardo Mendes além de um jantar. Eu sei disso, e você sabe disso, mas a percepção pública é outra coisa. Roberto se sentou pesadamente. A segunda ligação foi de um colunista do estado de São Paulo, pedindo para comentar sobre a nova estratégia de relacionamento público das empresas Mendes. Eles acham que eu estou sendo usada como ferramenta de marketing. É o que parece. E a terceira ligação, Roberto hesitou. Foi do nosso diretor. Ele está preocupado com a reputação do portal. Marina se levantou abruptamente. Roberto, você está me demitindo? Não, não estou. Mas preciso que você entenda a delicadeza da situação. Se você continuar se envolvendo com Eduardo Mendes, vai ter que se afastar das reportagens sobre política e economia. Não podemos arriscar nossa credibilidade. Mas essas são minhas especialidades, é o trabalho da minha vida. Eu sei, Marina, por isso estou te dando a chance de escolher. Ou você esclarece publicamente que foi apenas um jantar beneficente e mantém distância do Eduardo Mendes, ou eu perco tudo o que construí profissionalmente, completou Marina, sentindo-se derrotada. Carla, que havia permanecido em silêncio até então, se manifestou. Isso é absurdo, Marina é uma das jornalistas mais íntegras que eu conheço. Um jantar não muda isso. Carla, você não entende como funciona o mundo da imprensa, suspirou Roberto. A aparência de conflito de interesse é tão prejudicial quanto o conflito real. Marina saiu do escritório de Roberto com a cabeça girando. No corredor, foi abordada por 3 colegas jornalistas, todos querendo saber detalhes sobre o romance do século. Ela conseguiu escapar e se refugiou no banheiro feminino, onde finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Carla a encontrou alguns minutos depois. Marina, não deixa eles te derrubarem. Você é forte demais para isso. Carla, talvez eles estejam certos. Talvez eu tenha sido ingênua demais. Homens como Eduardo Mendes não se interessam por mulheres como eu, sem uma agenda oculta. Você não acredita nisso. Eu vi como você ficou depois do jantar. Vi seu sorriso, Marina. Você gostou dele. Marina enxugou as lágrimas e olhou para o próprio reflexo no espelho. Estava pálida, com olheiras, e parecia ter envelhecido 5 anos em uma noite. Talvez eu tenha gostado, mas qual é o preço disso? Quando Marina voltou para sua mesa, encontrou um envelope entregue por um motoboy. Dentro havia um cartão elegante com o brasão das empresas Mendes e uma mensagem manuscrita. Marina, vi as notícias desta manhã. Sei que isso deve estar sendo difícil para você. Se quiser conversar, estou à disposição. Sinto muito por qualquer problema que tenha causado. Eduardo. Junto com o cartão havia um número de telefone que ela presumiu ser o celular pessoal dele. Marina ficou olhando para o cartão por longos minutos. Parte dela queria ligar imediatamente, desabafar sobre toda a pressão que estava sofrendo, talvez aceitar o apoio dele, mas a parte racional de sua mente lembrava que Eduardo fazia parte do problema. É dele? Perguntou Carla, espiando por cima do ombro. É. Ele se desculpa pelos problemas. Que gentil da parte dele. Gentil ou calculado? Marina passou o resto do dia tentando trabalhar, mas era impossível se concentrar. A cada 15 minutos, alguém a interrompia com perguntas sobre Eduardo Mendes. Às 3 da tarde,
Seu celular tocou com um número desconhecido. Marina Santos? A voz era feminina, educada, mas fria. Sim, quem fala? Meu nome é Patrícia Monteiro. Sou editora da revista VIP. Gostaria de fazer uma proposta. Marina conhecia a revista VIP, uma publicação de luxo que retratava a vida da alta sociedade brasileira. Que tipo de proposta? Uma matéria exclusiva sobre seu romance com Eduardo Mendes. Capa da revista, ensaio fotográfico, entrevista completa. Pagamos 50 mil reais pela exclusividade. 50 mil reais. Mais do que Marina ganhava em um ano no portal. Senhora Patrícia, não existe nenhum romance. Foi apenas um jantar. Marina, você pode me tratar como se eu fosse ingênua, mas ambas sabemos que há algo mais acontecendo. As fotos de vocês na praça não mentem. Você estava apaixonada. Marina hesitou. Pense na oferta. É uma oportunidade de controlar a narrativa, de contar sua versão da história. Caso contrário, outras pessoas vão contar por você, e pode não ser favorável. Depois de desligar, Marina se sentou em sua cadeira, sentindo-se completamente perdida. Em menos de 48 horas, sua vida havia se transformado em uma novela que ela não sabia como terminar. Às 6 da tarde, ela finalmente tomou uma decisão. Pegou o cartão de Eduardo e discou o número. Marina? A voz dele demonstrava surpresa e alívio. Como você está? Honestamente, péssima. Eduardo, precisamos conversar. Claro. Onde você gostaria de se encontrar? Um lugar discreto, muito discreto. Conheço um lugar. Posso mandar Carlos buscá-la em 1 hora? Carlos buscou Marina em uma rua lateral próxima ao portal, seguindo as instruções de Eduardo para evitar mais fotografias. Durante o trajeto, Marina observou que estavam se dirigindo para uma região mais residencial, longe do centro da cidade. Para onde estamos indo, Carlos? Perguntou ela. Para a casa do Sr. Eduardo, na cidade Jardim, senhora. É um local mais reservado. A casa, na verdade, era uma mansão elegante e discreta, escondida atrás de muros altos e jardins bem cuidados. Carlos a levou através de uma entrada lateral diretamente para um escritório aconchegante nos fundos da propriedade, com estantes repletas de livros e uma lareira acesa. Eduardo estava esperando, vestido de forma mais casual, calça jeans escura e uma camisa branca com as mangas dobradas. Parecia mais jovem, mais acessível, mas Marina conseguia ver a tensão em seus ombros. Obrigado por ter vindo, disse ele, levantando-se quando ela entrou. Como foi seu dia? Horrível. Marina se sentou na poltrona que ele ofereceu, recusando a bebida com um gesto. Eduardo, minha carreira pode estar acabada por causa de uma noite. O rosto dele se contraiu com genuína preocupação. Me conte o que aconteceu. Marina relatou as conversas com Roberto, as ligações questionando sua integridade, a pressão para escolher entre sua carreira e qualquer possibilidade de relacionamento com ele. Eduardo ouviu em silêncio, seu maxilar ficando mais tenso conforme ela falava. Marina, isso é inadmissível. Vou ligar para esses veículos e esclarecer que... Não, ela o interrompeu. Eduardo, você não entende. Qualquer interferência sua vai apenas confirmar as suspeitas deles. Vai parecer que você está me protegendo porque eu sou importante para você. Mas você é importante para mim. A simplicidade da declaração pegou Marina desprevenida. Eduardo se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim iluminado. Marina, eu preciso te contar algo. Quando eu era criança, meu pai costumava me levar para o escritório nos finais de semana. Eu ficava impressionado com o poder que ele exercia. Uma palavra dele podia mudar a vida de milhares de pessoas. Eu achava aquilo incrível. Ele se voltou para encará-la. Hoje eu entendo que esse poder é uma prisão. Cada decisão que tomo, cada pessoa com quem me relaciono, cada lugar onde apareço, tudo tem consequências que vão muito além de mim mesmo. E agora, por minha causa, você está pagando o preço. Eduardo, não, deixe-me terminar. Ele voltou para perto dela, mas permaneceu de pé. Desde ontem à noite, não consegui parar de pensar em você. Na forma como você me desafiou, como me fez rir, como me fez sentir normal. Pela primeira vez em anos, eu me senti como Eduardo, não como o herdeiro do Império Mendes. Marina sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a permanecer racional. Mas essa
É exatamente a questão, Eduardo. Você nunca poderá ser apenas Eduardo. E eu nunca poderei ser apenas Marina se estivermos juntos. Sempre haverá suspeitas, especulações, questionamentos sobre minha integridade profissional. E se isso não importar? Como assim? Eduardo se ajoelhou diante da poltrona dela, pegando suas mãos com cuidado. Marina, e se você não precisar mais se preocupar com o portal? E se eu puder oferecer algo melhor? Marina sentiu um frio na barriga. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que você venha trabalhar comigo. Crie um departamento de jornalismo investigativo dentro do Grupo Mendes. Tenha recursos ilimitados para investigar qualquer coisa que queira. Corrupção, injustiças sociais, problemas ambientais. Imagine o bem que poderia fazer com o apoio financeiro adequado. Marina retirou as mãos das dele e se levantou abruptamente. Eduardo, você está tentando me comprar? Não, não é isso. Ele se levantou também, passando a mão pelos cabelos. Marina, eu estou tentando encontrar uma solução para que possamos ficar juntos sem destruir sua carreira. Mas você está oferecendo exatamente o que meus críticos diriam que você faria: me colocar na sua folha de pagamento para garantir minha lealdade. Isso não é verdade e você sabe disso. Eu sei. Eduardo, mal te conheço. Conheci você há menos de 48 horas. Marina começou a andar pela sala agitada. Como você pode ter certeza de que seus sentimentos são reais e não apenas o resultado de querer algo que não pode ter facilmente? Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, claramente ferido pelas palavras dela. Marina, você tem razão. Talvez eu tenha me precipitado. Talvez esteja confundindo atração com amor, novidade com paixão genuína. Sua voz ficou mais baixa, mais controlada. Mas sei que o que senti ontem à noite foi real. A conexão que tivemos foi real. Marina parou de andar e o encarou. Podia ver a sinceridade em seus olhos, mas também a determinação que provavelmente o havia transformado em um dos homens mais poderosos do país. Eduardo, mesmo que seus sentimentos sejam genuínos, mesmo que os meus também sejam, isso não muda o fato de que somos incompatíveis. Você vive em um mundo onde as pessoas são commodity, onde tudo pode ser comprado ou negociado. Eu vivo em um mundo onde a integridade é tudo o que tenho. E não há uma forma de encontrarmos um meio termo? Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não sei. Sinceramente não sei. Eduardo se aproximou lentamente, como se estivesse lidando com um animal ferido. Marina, posso fazer uma proposta diferente? Que proposta? Me dê 2 semanas para provar que posso ser mais do que apenas um magnata interessado em controlá-la. 2 semanas para mostrar que posso respeitar sua independência e sua carreira. E se ao final desse período você sentir que não há futuro para nós, eu me afasto completamente, sem drama, sem pressão. E o que acontece com minha reputação profissional nessas 2 semanas? Vamos ser discretos. Nada de jantares em restaurantes famosos, nada de aparições públicas. Apenas nos conhecer melhor. Marina o estudou. A proposta era tentadora, mas também arriscada. E se algum paparazzi nos fotografar mesmo sendo discretos? Então assumo publicamente toda a responsabilidade. Digo que foi minha insistência, que você tentou manter distância profissional, mas que eu não aceitei um não como resposta. Você faria isso? Marina, faria isso e muito mais. Ela suspirou profundamente. Todo o instinto profissional gritava para ela se afastar, proteger sua carreira, manter-se longe de complicações. Mas havia algo nos olhos de Eduardo, uma vulnerabilidade misturada com determinação, que a fazia hesitar. 2 semanas, disse ela finalmente, mas com condições. Quais? Primeira, nada de presentes caros ou gestos grandiosos. Segunda, você não interfere no meu trabalho de forma alguma. Terceira, se eu decidir que isso não vai funcionar, você respeita minha decisão sem questionar. Eduardo estendeu a mão. Aceito todas as condições. Quando Marina apertou a mão dele, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. A atração física era inegável, mas mais do que isso, havia algo na determinação dele que a intrigava. Eduardo, por que isso é tão importante para você? Por que não simplesmente aceita que talvez não seja para ser? Ele segurou a mão dela por mais alguns segundos antes de soltá-la. Porque, Marina, pela primeira vez na minha vida,
Encontrei alguém que me olha e vê um homem, não uma conta bancária. E não estou disposto a desistir disso sem lutar. Uma semana havia se passado desde o acordo entre Marina e Eduardo, e eles haviam se encontrado 3 vezes de forma completamente discreta. O primeiro encontro foi em uma pequena livraria no bairro da Liberdade, onde Eduardo apareceu usando boné e óculos escuros, parecendo mais um executivo comum do que o magnata mais famoso do país. "Você realmente leu todos esses livros de história?" perguntara Marina, observando-o folhear um exemplar sobre a Roma Antiga com genuíno interesse. "A maioria", respondera ele sorrindo. "História sempre foi minha paixão secreta. Quando preciso relaxar, leio sobre civilizações antigas. É reconfortante saber que até os impérios mais poderosos tiveram seus problemas." O segundo encontro foi em um pequeno café no bairro do Bexiga, a poucos quarteirões do apartamento de Marina. Eduardo havia chegado de metrô, algo que, segundo ele, não fazia há mais de 10 anos. "É surpreendentemente eficiente", comentou ele, pedindo apenas um café preto simples. E me fez lembrar como é a vida da maioria das pessoas da cidade. Agora, no sábado de manhã, Marina estava a caminho do terceiro encontro, ainda não sabendo exatamente onde Eduardo a estava levando. Ele havia pedido para ela vestir roupas confortáveis e sapatos adequados para caminhar. Carlos a buscou em um carro comum, não o BMW luxuoso, e a levou até a entrada do Parque Ibirapuera. Eduardo estava esperando próximo ao portão, vestido com jeans, tênis e uma camiseta simples, segurando 2 cafés. "Bom dia, jornalista", disse ele com um sorriso, oferecendo-lhe o café. "Pronta para uma manhã diferente? Parque Ibirapuera? Não imaginava você como o tipo que frequenta parques públicos. Há muitas coisas sobre mim que você ainda não sabe", respondeu ele, começando a caminhar. "E este lugar tem um significado especial para mim." Eles caminharam em direção ao lago, passando por famílias fazendo piquenique, crianças brincando e casais namorando. Eduardo parecia relaxado, mas jovem, longe da tensão que sempre carregava quando falava sobre negócios. "Meu pai costumava me trazer aqui quando eu era criança", explicou ele, quando chegaram a uma bancada próxima ao lago. Eram os únicos momentos em que ele não falava sobre trabalho. Aqui ele era apenas meu pai. Marina observou a expressão nostálgica no rosto dele. "Vocês eram próximos?" "Éramos, mas de uma forma complicada. Ele me amava, disso eu tenho certeza, mas também me via como seu sucessor desde que aprendi a andar. Nunca tive a chance de ser apenas uma criança." "E agora? Você tem chance de ser apenas Eduardo?" Eduardo olhou para ela, seus olhos refletindo uma tristeza que raramente mostrava. "Até conhecer você, eu achava que não, que havia perdido essa oportunidade para sempre." Eles se sentaram na bancada e ficaram observando as pessoas ao redor. Uma criança estava tentando empinar uma pipa, frustrada porque não conseguia fazê-la voar. Sem pensar, Eduardo se levantou. "Com licença", disse ele para os pais da criança. "Posso ajudar?" Marina observou surpresa, enquanto Eduardo pacientemente ensinava o menino sobre vento, direção e técnica para empinar pipas. Em poucos minutos, a pipa estava voando alto e o garoto sorria de orelha a orelha. "Como você aprendeu isso?" perguntou Marina quando ele voltou para a bancada. "Com o jardineiro da casa dos meus avós. Seu Antônio tinha uma paciência infinita comigo. Ele foi uma das poucas pessoas da minha infância que não se importava com meu sobrenome." "Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Todas as suas perguntas são pessoais, Marina. É uma das coisas que mais gosto em você." "Por que nunca se casou? Quero dizer, você tem 35 anos, é bem-sucedido, atraente. Certamente teve oportunidades." Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, observando a pipa que ainda voava no céu. "Já me apaixonei antes. 2 vezes, na verdade. A primeira foi na faculdade, por uma colega de turma chamada Beatriz. Mas quando meu pai morreu e eu assumi a empresa, ela não conseguiu lidar com a pressão, com a exposição. Terminou comigo por telefone." "E a segunda?" "Há 5 anos conheci uma médica chamada Fernanda. Inteligente, independente, linda. Namoramos por 2 anos. Achei que ela seria diferente. O que aconteceu? Descobri que ela estava vendendo informações sobre mim para colunistas sociais. Nossos momentos íntimos viravam fofoca de revista na semana seguinte.
Marina sentiu uma pontada de empatia. Eduardo, isso deve ter sido terrível. Foi. E me fez decidir que talvez não fosse possível encontrar alguém que me quisesse por quem eu sou, não pelo que possuo. E agora? Eduardo se virou para olhá-la diretamente. Agora tenho esperança novamente. Mesmo sabendo que você pode quebrar meu coração no final dessas 2 semanas. Marina sentiu o peito apertar. A vulnerabilidade dele era real, tangível. Eduardo, eu não quero machucá-lo. Eu sei. E isso torna tudo ainda mais difícil, não é? Eles foram interrompidos por uma voz conhecida. Marina? Marina Santos? Marina se virou e viu Juliana, uma ex-colega da faculdade de jornalismo, se aproximando com uma expressão de surpresa total. Eduardo imediatamente colocou os óculos escuros e baixou o boné. Juliana, que coincidência, disse Marina, forçando um sorriso e torcendo para que a amiga não reconhecesse Eduardo. Nossa, faz tanto tempo. E você está... Juliana olhou discretamente para Eduardo, claramente curiosa sobre quem era. Juliana, este é... Pedro, improvisou Marina rapidamente. Pedro, esta é Juliana, uma antiga colega da faculdade. Eduardo apertou a mão de Juliana educadamente, mantendo o rosto parcialmente escondido pelo boné. Prazer, Juliana. Vocês estão namorando? Perguntou Juliana com a curiosidade típica de jornalista. Estamos nos conhecendo, respondeu Marina, sentindo-se terrível por mentir. Que legal, Marina. Você tem que me contar as novidades. Aliás, vi seu nome nas notícias semana passada, aquela história do leilão com o Eduardo Mendes. Que loucura, não? Marina sentiu Eduardo se tensionar ao lado dela. Ah, sim, foi interessante. Imagino. Bom, não quero atrapalhar o encontro de vocês. Marina, me liga qualquer dia. Vamos tomar um café e conversar sobre os velhos tempos. Depois que Juliana se afastou, Eduardo removeu os óculos e olhou para Marina com uma expressão divertida. Pedro, foi o primeiro nome que veio à mente. Marina riu, aliviada. Desculpe, não sou boa em mentir. Mais um motivo para eu admirá-la. Eles continuaram caminhando pelo parque, e Eduardo contou mais histórias de sua infância, suas frustrações com a pressão de ser o herdeiro, seus sonhos abandonados de ser professor. Marina, por sua vez, falou sobre sua família humilde no interior, sobre a determinação de se mudar para São Paulo, sobre as dificuldades financeiras que enfrentou para se formar. Marina, posso fazer uma confissão? Perguntou Eduardo quando pararam para comprar água de coco de um vendedor ambulante. Claro, esta semana estes encontros com você foram os melhores dias que tive em anos. Pela primeira vez acordo animado para alguma coisa que não seja trabalho. Marina sentiu o coração acelerar. Eduardo, eu sei que ainda temos uma semana pela frente, e sei que prometi não pressionar você, mas precisava dizer isso. Marina olhou para ele. O cabelo levemente desarrumado pelo vento, o sorriso genuíno, a forma como ele havia sido gentil com a criança da pipa, como conhecia a história de cada monumento do parque porque seu pai havia lhe contado. Esse não era o magnata poderoso e intimidador dos jornais. Esse era apenas um homem que carregava responsabilidades enormes e havia encontrado, talvez pela primeira vez, alguém com quem podia ser autêntico. Eduardo, disse ela suavemente, eu também preciso fazer uma confissão. Sim? Você está tornando muito difícil para mim manter a objetividade sobre essa situação. Eduardo sorriu de uma forma que fez o estômago de Marina dar cambalhotas. Esse é o plano, murmurou ele se aproximando ligeiramente. Eduardo Mendes, disse Marina, tentando manter o tom de repreensão, mas falhando miseravelmente. Você é impossível. E você, Marina Santos, é extraordinária. A segunda semana do período de teste estava chegando ao fim, quando Marina fez a descoberta que mudaria completamente sua perspectiva sobre Eduardo e sua própria situação profissional. Era quinta-feira à tarde, e ela estava no arquivo do portal pesquisando informações para uma matéria sobre habitação popular quando encontrou uma pasta antiga com documentos sobre licitações de obras públicas dos últimos 5 anos. Enquanto folheava os papéis, um nome familiar chamou sua atenção. Fundação Esperança, a mesma organização que havia promovido o leilão onde Eduardo a comprou. Intrigada,
Marina começou a investigar mais profundamente. O que descobriu a deixou chocada. A Fundação Esperança havia recebido doações substanciais das empresas Mendes nos últimos 3 anos, totalizando mais de 15 milhões de reais. Mas não eram apenas doações. Eduardo havia silenciosamente financiado a construção de 2 escolas em comunidades carentes, um centro médico na periferia da Zona Sul e um programa de bolsas universitárias que beneficiava mais de 200 jovens carentes por ano. Carla, você precisa ver isso, disse Marina chamando a amiga até sua mesa. O que você encontrou? Marina mostrou os documentos. Eduardo Mendes. Ele tem financiado projetos sociais há anos, mas de forma completamente discreta. Não aparece em nenhuma campanha publicitária, não é usado como marketing. É apenas caridade genuína. Carla examinou os papéis impressionada. Marina, isso são milhões de reais. Por que ele mantém segredo? Não sei, mas vou descobrir. Marina passou o resto da tarde investigando, fazendo ligações discretas para confirmar as informações. Descobriu que Eduardo havia pessoalmente visitado as comunidades beneficiadas, havia conhecido as famílias, havia acompanhado o progresso das obras. Mas havia uma cláusula em todos os contratos. Nenhuma menção pública ao nome dele ou de suas empresas. Às 6 da tarde, ela ligou para o celular de Eduardo. Marina, que surpresa boa. Como está seu dia? Eduardo, preciso te fazer uma pergunta e preciso de uma resposta honesta. O tom dela o fez ficar imediatamente mais sério. Claro. O que aconteceu? Por que você nunca me contou sobre seus trabalhos de caridade? Silêncio absoluto do outro lado da linha. Eduardo, como você descobriu? Sou jornalista investigativa, lembra? Por que mantém segredo sobre isso? Eduardo suspirou profundamente. Marina, isso não é assunto para telefone. Podemos conversar pessoalmente? Onde? Que tal em sua casa? Posso levar jantar chinês? 1 hora depois, Eduardo estava sentado no modesto sofá de Marina, compartilhando recipientes de comida chinesa e tentando explicar por que havia escondido uma parte tão significativa de quem ele realmente era. Marina, você já parou para pensar no que acontece quando pessoas como eu fazem caridade publicamente? Elas ganham boa reputação, melhoram sua imagem pública. Exatamente. E isso transforma um ato genuíno de ajuda em uma ferramenta de marketing. Eduardo colocou o garfo no recipiente, perdendo o apetite. Meu pai sempre fez doações públicas, grandes cerimônias, fotos nos jornais, discursos sobre responsabilidade social. E sabe o que acontecia? Marina balançou a cabeça. As pessoas não viam caridade genuína. Viam calculismo político, estratégia de imagem. E talvez elas estivessem certas sobre meu pai. Mas eu não queria que isso acontecesse comigo. Então você decidiu ajudar anonimamente. Decidi ajudar porque era a coisa certa a fazer. Não porque melhoraria minha reputação ou porque diminuiria meus impostos, mas porque eu tenho recursos que podem fazer diferença na vida de pessoas que precisam. Marina o observou enquanto ele falava. A paixão em sua voz era inconfundível, assim como a frustração por ter que se explicar. Eduardo, você entende que isso muda tudo, não é? Como assim? Há 1 semana, eu pensei que você era apenas um empresário privilegiado tentando comprar minha atenção. Agora descubro que você tem usado sua fortuna para transformar a vida de centenas de pessoas. E fez isso sem nenhum tipo de reconhecimento público. Eduardo se levantou e foi até a pequena janela do apartamento, olhando para a rua movimentada do Bexiga. Marina, isso não deveria mudar sua opinião sobre mim. Não quero que você se sinta obrigada a... Eduardo, cala a boca, disse Marina, se levantando também. Ele se virou surpreso com o tom dela. Você realmente não entende, não é? Continuou ela. Você não apenas me mostrou que é uma pessoa boa, você me mostrou que é exatamente o tipo de pessoa que eu pensava que não existia mais. Alguém com poder que o usa para fazer o bem, sem esperar nada em troca. Marina, não, deixe-me terminar. Ela se aproximou dele, seus olhos brilhando com uma emoção que ela finalmente estava permitindo mostrar. Durante estes 15 dias, você não tentou me impressionar com luxo ou poder. Você me mostrou quem realmente é. Um homem que empina pipa com crianças no parque, que lê história antiga para relaxar, que financia escolas sem querer crédito por isso. Eduardo a encarou intensamente. E o que isso significa para nós? Marina respirou fundo.
Significa que eu não quero mais fingir que estou apenas conhecendo você melhor. Significa que estou me apaixonando por você e que isso me assusta mais do que qualquer coisa na minha vida. Eduardo ficou imóvel por alguns segundos, como se não conseguisse processar o que havia ouvido. Então, lentamente, ele se aproximou dela. Marina, você tem certeza do que está dizendo? Tenho medo, Eduardo. Tenho medo de como isso vai afetar minha carreira, minha independência, minha vida. Mas estou mais apaixonada por você do que jamais estive por qualquer pessoa. Eduardo a pegou nos braços, erguendo-a ligeiramente do chão, e a beijou com uma intensidade que fez Marina perder completamente o fôlego. Quando se separaram, ambos estavam respirando aceleradamente. Marina, murmurou ele contra os lábios dela, eu te amo. E vou fazer de tudo para proteger sua carreira, sua independência, tudo o que é importante para você. Como? Como vamos fazer isso funcionar? Juntos, disse ele simplesmente. Vamos descobrir juntos. Marina o beijou novamente, e desta vez permitiu que todas as barreiras que havia construído nas últimas 2 semanas desaparecessem. Pela primeira vez desde que o conhecera, ela não estava pensando nas consequências, nos riscos, nos problemas que viriam. Estava apenas sentindo. A força dos braços dele ao redor dela, a sinceridade em seus olhos, a promessa de que talvez fosse possível ter tudo. Quando finalmente se afastaram, Marina sorriu de uma forma que fez o coração de Eduardo acelerar. Eduardo Mendes, disse ela passando os dedos pelos cabelos dele, você conseguiu o impossível. O quê? Fez uma jornalista investigativa parar de fazer perguntas e simplesmente confiar. Eduardo riu, um som de pura felicidade. E agora? Agora vamos descobrir se o amor realmente conquista tudo. Eles não sabiam que, do outro lado da rua, um fotógrafo freelancer havia capturado através da janela o momento do beijo, uma imagem que estaria nas bancas no dia seguinte, forçando-os a enfrentar muito antes do que imaginavam a realidade de um relacionamento público entre 2 mundos completamente diferentes. Marina acordou na manhã de sexta-feira com o celular tocando freneticamente. Ainda sonolenta, ela viu que eram apenas 6h30 da manhã e que tinha 47 chamadas perdidas. O coração disparou imediatamente. Algo estava muito errado. A primeira ligação que atendeu foi de Carla, que estava visivelmente alterada. Marina, onde você está? Você viu os jornais? Que jornais? Carla, acabei de acordar. Marina, você está na capa de 3 tabloides diferentes. Tem uma foto sua e do Eduardo se beijando na janela do seu apartamento. Marina sentiu o sangue gelar. Correu até a janela e olhou para a rua, onde já havia 2 carros com fotógrafos aguardando. Meu Deus, Carla, como isso aconteceu? Não sei, mas está um caos aqui no portal. Roberto quer falar com você urgentemente. E Marina, tem uma van da Globo estacionada na frente do seu prédio. Marina correu para pegar seu laptop e acessou os sites de notícias. A primeira manchete que viu foi: Flagrados, o beijo apaixonado que confirma o romance milionário. A foto era clara demais, íntima demais. Mostrava ela e Eduardo em um abraço intenso, beijando-se na janela de seu apartamento. O telefone tocou novamente. Desta vez era Eduardo. Marina, você está bem? Eduardo, estou cercada por repórteres. Como eles conseguiram essa foto? Não sei, mas minha equipe de segurança já está investigando. Marina, não saia de casa. Vou mandar Carlos buscar você pelos fundos do prédio. Eduardo, isso vai arruinar tudo. Minha carreira, sua privacidade. Marina, respira. Vamos resolver isso juntos, como prometemos ontem. Mas antes que Eduardo pudesse buscar Marina, Roberto ligou com um ultimato. Marina, preciso que você venha ao portal agora. Temos uma situação grave. Roberto, estou cercada por fotógrafos. Não consigo sair. Então vou ser direto por telefone. O diretor do portal me ligou há 20 minutos. Temos 2 opções. Ou você esclarece publicamente que não há nada sério entre você e Eduardo Mendes, mantendo sua credibilidade jornalística, ou você será transferida para a seção de entretenimento. Nada mais de jornalismo investigativo, nada mais de política ou economia. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A seção de entretenimento era basicamente um exílio profissional, cobrir fofocas de celebridades e eventos sociais. Roberto,
Isso é um ultimato? Marina, eu não quero fazer isso. Você é uma das melhores repórteres que já tive, mas a pressão de cima é enorme. 3 grandes anunciantes já ligaram questionando nossa imparcialidade. Quem são os anunciantes? Não posso dizer, mas todos têm conexões com competidores das empresas Mendes. Depois de desligar, Marina se sentou no sofá, sentindo-se completamente perdida. Tudo o que havia construído profissionalmente estava desmoronando. O interfone tocou. Era Carlos. Senhorita Marina, consegui entrar pelo estacionamento dos fundos. O senhor Eduardo está no carro. Marina desceu rapidamente, usando óculos escuros e um boné, tentando evitar os fotógrafos que agora cercavam a entrada principal do prédio. Eduardo a esperava no banco de trás do BMW, com uma expressão tensa que ela nunca havia visto antes. Marina, sinto muito. Isso é culpa minha. Eduardo, meu editor, me deu um ultimato. Ou eu nego publicamente nosso relacionamento, ou perco minha carreira. Eduardo fechou os olhos, claramente frustrado. Aí o que você quer fazer? Não sei. Eduardo, ontem eu disse que estava me apaixonando por você e era verdade. Mas hoje estou vendo minha vida profissional desmoronar por causa dessa paixão. Marina, se você quiser negar publicamente nosso relacionamento para proteger sua carreira, eu entendo. Não vou culpá-la por isso. Marina o olhou, vendo a dor em seus olhos. E você? Como se sente sendo o segredo sujo de alguém? Eu me sentiria honrado em ser seu segredo, se isso significa que você fica na minha vida. A sinceridade dele quase a fez chorar. Eduardo, isso não é justo para nenhum de nós. O celular de Eduardo tocou. Era Ricardo, seu assistente. Senhor Eduardo, temos uma situação. 3 jornais publicaram editoriais questionando a ética das empresas Mendes. Estão insinuando que o senhor usa relacionamentos pessoais para influenciar a mídia. Eduardo colocou o telefone no viva-voz para que Marina pudesse ouvir. Que tipo de insinuações, Ricardo? Estão sugerindo que o relacionamento com a senhorita Santos é uma estratégia para ter uma jornalista do lado das empresas. O conselho de administração está preocupado. Marina se sentiu enjoada. Eduardo, está vendo? Nós 2 estamos sendo prejudicados por isso. Ricardo, convoque uma reunião de emergência com o conselho para as 14h. E quero nossa equipe jurídica investigando quem vazou essas informações para os tabloides. Depois de desligar, Eduardo se voltou para Marina. Marina, preciso te fazer uma pergunta e preciso de total honestidade. O quê? Você se arrepende de ontem? De ter me dito que estava se apaixonando por mim? Marina olhou nos olhos dele, cansados, preocupados, mas ainda brilhando com o amor que ele havia declarado na noite anterior. Não, disse ela suavemente. Não me arrependo. Mas, Eduardo, talvez o amor não seja suficiente. Marina, e se eu disser que tenho uma solução? Que tipo de solução? Eduardo respirou fundo. E se nós assumirmos publicamente nosso relacionamento, mas de uma forma que proteja sua credibilidade? Como? Uma entrevista coletiva. Você como jornalista, eu como empresário. Deixamos claro que nosso relacionamento é pessoal, que não afeta seu trabalho profissional, que você continua sendo independente. Marina considerou a proposta. Eduardo, isso pode funcionar ou pode ser um desastre completo. Eu sei, mas a única outra opção é negarmos algo que ambos sabemos que é real. Marina olhou pela janela do carro, vendo a cidade passar. Em menos de 3 semanas, sua vida havia se transformado completamente. Ela havia encontrado um amor que nunca imaginou ser possível, mas também estava enfrentando a possível destruição de sua carreira. Eduardo, se fizermos essa entrevista e tudo der errado, então enfrentaremos as consequências juntos. Marina se virou para ele, vendo a determinação em seu rosto. Você realmente acredita que podemos fazer isso funcionar? Marina, acredito que se não tentarmos, vamos nos arrepender para o resto da vida. Ela pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. Então vamos fazer essa entrevista. Mas, Eduardo, se isso destruir minha carreira, isso não vai acontecer. E se acontecer, eu te ajudo a construir algo ainda melhor. Sem me comprar, sem me controlar? Eduardo beijou suavemente a mão dela. Sem te comprar, sem te controlar, apenas te apoiando para ser a jornalista extraordinária que você é. Marina sorriu pela primeira vez naquele dia terrível. Eduardo Mendes, você é completamente louco. E você, Marina Santos, vale qualquer loucura.
Eles não sabiam que a decisão de fazer uma entrevista pública seria apenas o começo de uma batalha muito maior. Uma que testaria não apenas seu amor, mas também suas convicções, sua coragem e sua determinação de lutarem juntos contra um mundo que parecia determinado a separá-los. A entrevista coletiva foi marcada para a tarde de segunda-feira, no auditório principal das empresas Mendes. Marina havia passado o fim de semana se preparando, escrevendo e reescrevendo as respostas para perguntas que sabia que viriam. Eduardo, por sua vez, havia lidado com a pressão do conselho de administração e com a preocupação de sua equipe jurídica. Marina, você tem certeza disso? Perguntou Carla pela 10ª vez enquanto ajudava a amiga a se arrumar. Ainda dá tempo de voltar atrás. Carla, pela primeira vez na minha vida, estou fazendo algo puramente pelo que sinto, não pelo que é seguro ou calculado. Marina ajustou o blazer azul marinho que havia escolhido para transmitir profissionalismo. Eduardo vale esse risco. Às 14 horas, o auditório estava lotado. Jornalistas de todos os grandes veículos do país estavam presentes, além de colunistas sociais, blogueiros e até correspondentes internacionais. Marina nunca havia estado diante de tanta gente. Nunca havia sido o centro de tanta atenção. Eduardo chegou pontualmente, vestido com um terno escuro impecável, demonstrando a autoridade e confiança que fizeram dele um líder empresarial respeitado. Mas quando seus olhos encontraram os de Marina, ela viu apenas o homem por quem havia se apaixonado. Boa tarde, começou Eduardo ao microfone. Convoquei esta entrevista para esclarecer especulações que têm circulado sobre minha vida pessoal e sobre a integridade profissional da jornalista Marina Santos. A primeira pergunta veio de um repórter do estado de São Paulo. Senhor Eduardo, é verdade que o senhor pagou R$500 mil por um jantar com a senhorita Santos como forma de influenciá-la profissionalmente? Absolutamente não, respondeu Eduardo firmemente. Paguei aquela quantia em um leilão beneficente porque queria conhecer uma jornalista, cujo trabalho admiro profundamente. O dinheiro foi para uma causa importante, e o jantar foi exatamente isso, uma oportunidade de conhecer pessoalmente uma profissional excepcional. A segunda pergunta foi direcionada para Marina. Senhorita Santos, a senhora não acha que seu relacionamento com o senhor Eduardo compromete sua credibilidade como jornalista investigativa? Marina respirou fundo antes de responder. Minha credibilidade profissional é baseada em 15 anos de carreira, em investigações que levaram a mudanças concretas em políticas públicas, em reportagens que sempre priorizaram o interesse público. Um relacionamento pessoal não muda minha ética profissional. Mas como podemos confiar que a senhora será imparcial ao cobrir assuntos relacionados às empresas Mendes? Insistiu uma colunista da Veja. Da mesma forma que confiam quando jornalistas casados cobrem política, quando jornalistas com filhos cobrem educação, quando qualquer profissional competente separa sua vida pessoal de sua responsabilidade profissional, respondeu Marina com firmeza. Além disso, me comprometo publicamente a não cobrir diretamente assuntos relacionados às empresas Mendes. Minha especialidade são políticas públicas e justiça social, áreas onde posso continuar trabalhando com total independência. Um repórter do UOL fez a pergunta que todos estavam esperando. Então vocês confirmam que estão namorando? Eduardo e Marina se olharam. Era o momento da verdade. Sim, disse Eduardo. Eu e Marina estamos em um relacionamento. E quero deixar claro que isso aconteceu apesar das pressões profissionais, não por causa delas. Marina resistiu aos meus avanços justamente por causa de sua integridade profissional. E como pretendem lidar com os conflitos de interesse? Perguntou um jornalista da Folha. Marina tomou o microfone. Com transparência total. Qualquer situação que possa gerar conflito será declarada publicamente. Eduardo e eu entendemos nossas responsabilidades profissionais e estamos comprometidos em manter nossos trabalhos completamente separados de nossa vida pessoal. As perguntas continuaram por mais de 1 hora. Algumas foram hostis, outras curiosas, algumas até simpáticas. Marina e Eduardo responderam a todas com honestidade, nunca desviando do compromisso com a transparência. A última pergunta veio de uma repórter jovem. Senhorita Santos,
A senhora não tem medo de ser vista como a Cinderela que conquistou o príncipe bilionário? Marina sorriu pela primeira vez durante toda a entrevista. Eu não sou Cinderela e Eduardo não é um príncipe. Somos duas pessoas que se encontraram em circunstâncias inusitadas e descobriram que têm valores compatíveis. Eu não preciso de um conto de fadas. Tenho uma carreira que construí com muito trabalho e um homem que me respeita por isso. Eduardo acrescentou. E eu não preciso de uma princesa. Preciso de uma mulher inteligente, independente e corajosa o suficiente para me desafiar todos os dias. Marina é tudo isso e muito mais. A entrevista terminou com um aplauso, algo incomum em coletivas de imprensa. Marina e Eduardo saíram juntos, de mãos dadas, enfrentando os flashes dos fotógrafos com dignidade. 3 meses depois, Marina estava em seu novo escritório no Portal. Uma promoção inesperada havia vindo depois que sua reportagem sobre corrupção em hospitais públicos repercutiu nacionalmente. Sua credibilidade, longe de ser abalada pelo relacionamento com Eduardo, havia se fortalecido com sua postura transparente. Eduardo bateu na porta, carregando 2 xícaras de café e um sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. Como foi a entrevista com o ministro da Saúde? Perguntou ele, oferecendo o café. Reveladora. Acho que temos material para uma série de reportagens que pode mudar as políticas de saúde pública no país. Tenho orgulho de você, disse Eduardo, beijando suavemente a testa dela. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de alguma coisa? Do leilão, da exposição, de toda a confusão que causamos? Eduardo se sentou na beirada da mesa dela, olhando-a intensamente. Marina, você mudou minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, mas sobre apoiar alguém para ser a melhor versão de si mesmo. Como eu poderia me arrepender disso? Mesmo sabendo que sempre haverá pessoas questionando nossos motivos, deixa eles questionarem. Nós sabemos a verdade. Marina se levantou e beijou Eduardo, um beijo cheio de promessas e certezas. Quando se separaram, ela sorriu. Eduardo Mendes, quem diria que R$500 mil poderiam comprar algo tão valioso? O que compraram? A chance de 2 mundos diferentes descobrirem que o amor verdadeiro constrói pontes onde outros veem apenas abismos. Eduardo a abraçou, e pela janela do escritório, eles olharam para São Paulo, a cidade que os havia unido, que havia testado seu amor e que agora testemunhava o resultado de uma aposta arriscada que havia dado certo. O amor não havia conquistado tudo facilmente. Havia exigido coragem, transparência e a disposição de enfrentar julgamentos e desafios, mas no final havia provado que quando 2 pessoas estão dispostas a lutar juntas, respeitando a individualidade uma da outra, não há diferença social, financeira ou profissional que possa impedir que encontrem sua felicidade. Que Marina Santos, a jornalista que sempre havia acreditado que a verdade era a coisa mais importante do mundo, descobriu que às vezes a verdade mais importante é simplesmente admitir que você encontrou a pessoa com quem quer passar o resto da vida.